É uma honra, um privilégio e uma responsabilidade imensa estar aqui na frente essa noite. Ainda mais na data de hoje, onde no quarto domingo de julho a gente comemora o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Ainda mais aqui, nessa igreja, nessa UPA tão querida, que eu amo tanto. Agradeço também ao conselho da igreja por ter confiado em mim essa noite. Mas vamos ao que interessa. O tema dessa noite será Tu, porém, tema que a nossa UPA vem trabalhado durante esse ano, com base em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ainda não é o texto base dessa noite, que diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, eu usarei a frase Tu, porém, para desenvolver alguns pontos na noite de hoje, e com base no texto de 2 Timóteo, agora sim o texto base dessa noite, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. A segunda epístola do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura com reverência e alegria. Verso 3 diz assim: Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Amado Timóteo, esse é o termo que o apóstolo Paulo chamava seu filho na fé. Termo esse que deu origem ao álbum do compositor e cantor Marco Teles. Álbum esse que não consiste apenas em músicas, mas também em sermões cantados. É desse álbum que vem a frase que o pastor André cita em algumas pregações: na realidade do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras coisas, outras cores. Outras frases impactantes e preciosas estão contidas nesses sermões, como: morte aqui tem cheiro de vida. O sucesso de Cristo foi medido pelo nível do seu esvaziamento. Vivemos em um mundo de sucesso terreno, preenchido por diversas coisas: glória, fama, status, dinheiro, aquela promoção no trabalho, aquele sonho realizado. Mas à luz das Escrituras, a gente percebe que o próprio Deus encarnado conquista na cruz a nossa redenção, a nossa vitória, a nosso sucesso. Isso porque, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. A cruz é sinal de vida. O arco-íris, que é o arco de Deus, representa a aliança que o Criador, que o próprio Deus fez com o seu povo. E a saudade no enterro de um ente querido é somente, e a morte no enterro de um ente querido é somente a saudade da pátria, da nossa casa celestial. E cá estamos, o apóstolo Paulo escrevendo sua segunda carta a seu filho na fé. Ele vai alertar Timóteo sobre as falsas doutrinas, os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos crentes, as corrupções dos últimos dias e o valor das sagradas e a utilidade das sagradas escrituras. É uma carta muito atual. Ainda há na igreja os falsos crentes, falsos ensinos, falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E a Bíblia era e é e sempre será a escritura inspirada por Deus, e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. É isso que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 dessa mesma carta. É nítido que o apóstolo Paulo se preocupava com Timóteo. A gente viu um pouco disso, desse relacionamento deles aqui, nas nossas EBDs em Jardim Camburi. Foi um relacionamento entre pai e filho, pastor e ovelha, mestre e pupilo, professor e aluno com potencial. Para quem gosta da Marvel, é tipo Homem de Ferro com Homem-Aranha. Para quem gosta de futebol, é como se fosse Alex Ferguson com Cristiano Ronaldo. E aqui nessa perícope, nesses 3 versículos, a gente vê o amor, o cuidado, o zelo de Paulo por Timóteo, pelos seus e principalmente por Cristo. Logo no versículo 3, Paulo mostra que ele não era como as pessoas daquela época. Versículo 3 diz o seguinte: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti noite e dia. Paulo não era um homem natural. O presbítero Nath, de vez em quando, fala que só existem 2 tipos de pessoas:
dois tipos de homens, isso é correto. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus nele e que não foi alcançado pela graça salvadora. Já o homem espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus nele e suas obras mostram a evidência da presença de Deus. E somente pessoas espirituais lembram de pecadores em suas orações. Somente pessoas espirituais, como Paulo, lembram de pecadores miseráveis em suas orações. Vemos nas cartas de Paulo que ele sempre ora pelos seus. Ele não cessa de dar graças a Deus pelos de Efésios, Filipenses, Colossenses, por Coríntios, por Tito, Filemão, por Timóteo. Orava noite e dia sem cessar. Paulo cumpre o que ele mesmo escreveu com a ação santa do Espírito de Deus em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo não se conformava com este século. Ele age de maneira diferente, divergente. O mundo era e é egoísta e cético. Paulo não. Ele menciona seus irmãos em suas orações. Ele se preocupava com seu filho na fé, com Timóteo. Paulo mostra um pouco dessa preocupação em sua primeira carta para Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. E abrindo parênteses, esses são dos meus versículos favoritos em toda a Bíblia. Paulo vai falar bem assim para Timóteo: Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo sabia das dificuldades e desafios que seu filho na fé teria no ministério pastoral. Sabia que ele podia ser desprezado por algum irmão em Cristo. Então ele se levanta diante do trono de Deus em favor de Timóteo. E isso que é ser um intercessor, como Hernandes Dias Lopes bem fala. O intercessor é aquele que se levanta diante do trono de Deus em favor de outra pessoa. A palavra de Deus nos fala em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, porque muito pode a súplica de um justo. A oração pode curar, não porque merecemos ou algo do tipo, mas sim porque quando oramos, é Deus quem trabalha. Quando confessamos nossos pecados, percebemos nitidamente a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa condição, e o quanto gracioso, misericordioso Ele é conosco, e o quanto dependentes somos de Deus e um dos outros. Precisamos ser curados. Deus já nos tirou do estado de morte e nos trouxe vida através da morte de Cristo. A gente cantou isso aqui essa noite, a gente leu Efésios 2. Ele vos deu vida, sendo vós mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2,4 vai falar: porque Ele é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Portanto, precisamos ser curados diariamente, e pela oração obteremos cura, por causa de Deus, não por nossa causa, mas por causa do nome precioso de Jesus. Esse que obteve vitória na cruz, teve vitória através da sua morte. E esse é um dos paradoxos mais profundos da fé cristã. Temos vida através da morte. Temos vida através da morte de Cristo. A oração de Paulo mostra a sua teologia. A nossa oração mostra a nossa teologia. Nosso Catecismo Maior, na pergunta 184, traz a seguinte questão: pelo que devemos orar? E a resposta é maravilhosa. Devemos pedir tudo que contribui para a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Devemos pedir tudo que contribui para a glória de Deus e o bem-estar da igreja. Paulo sabia que orando pelo seu filho na fé, que orando por Timóteo, isso iria glorificar a Deus. E a palavra de Deus seria exposta com mais poder para o bem-estar da igreja. Paulo certamente amava o Senhor Deus de todo o coração e amava o seu próximo, pois o viver para ele era Cristo e o morrer mais de Cristo ainda.
E através de suas orações, ele mostrava o quanto ele amava Timóteo, se preocupava com seu filho na fé, ao ponto de mencionar seu filho na fé, noite e dia, sem cessar. Devemos parar de ser egoístas. A igreja é o corpo de Cristo, um só corpo. Um membro ajuda outro membro. É a unidade e a diversidade, mas não há união sem oração. Devemos orar uns pelos outros, mas muitas das vezes nem oramos pelas nossas próprias vidas, por causa de preguiça ou algo do tipo. Imagina pelos nossos irmãos. Nossa mentalidade tem que mudar. E só irá mudar quando entendemos de fato o preço pago na cruz. O preço pago na cruz. Aí sim, teremos prazer de ir até Deus e confessar os nossos pecados. Agradecer e orar pela vida de nossos irmãos. Em Mateus 19, versículo 14, Jesus fala: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como ela. Partindo dessa fala de Jesus, será que temos orado pela nossa igreja? Orado pelas crianças da nossa igreja? E por que eu falo isso? Porque elas são imagem e semelhança do Criador. Elas daqui a alguns anos irão estar servindo ao Senhor Jesus. Irão estar fazendo a profissão de fé. Elas vão escolher o caminho da vida ou da perdição. Devemos orar pelas nossas crianças, Antonieta, Josefine, Mateus, Alice, Débora, Isabela, pela Ana Lua, que está no ventre da Brenda. Devemos pedir ao Senhor que elas cresçam em graça. Devemos orar pelas nossas crianças e pelas outras. Devemos orar uns pelos outros. Nesse viés, o corpo de Cristo não deveria se reunir apenas aos domingos. Por isso temos também as reuniões de oração às quartas-feiras. Mas será que damos o devido valor para essas reuniões? Essa reunião que é necessária para o desenvolvimento espiritual da igreja e para o amadurecimento. Momento esse que só a própria oração consegue nos unir. Nem o momento de conversa antes e depois da reunião. Pois no momento de reunião de oração a gente quebra os nossos corações. A gente compartilha pedido, bênçãos, confessamos pecados diante de Deus e dos irmãos. Valorize as reuniões de quarta-feira. Tu, porém, ore pelo outro. Lendo o versículo 4, percebemos de novo que Paulo não era um homem natural. O versículo 4 diz o seguinte: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo escreve essa carta na prisão, como é relatado no capítulo 1, versículo 8, e no capítulo 2, versículo 9. Ele foi abandonado pelos seus na província da Ásia. Em meio ao abandono, em meio à prisão, Paulo se lembra das lágrimas do seu filho na fé. E somente pessoas espirituais lembram de pecadores e de suas lágrimas em momentos de dores. Somente pessoas espirituais, como Paulo, lembram de pecadores e de suas lágrimas em momentos de dores. Paulo estava algemado, ele estava preso, porém a palavra de Deus e sua compaixão pelos seus irmãos não estavam. Paulo, na verdade, estava livre. A prisão era o lugar secreto dele, descrito em Mateus 6,6, o apóstolo. Para ele não era: entra no teu quarto e teu pai secreto te recompensará, mas sim, entra na prisão e teu pai secreto te recompensará. Na prisão, o Espírito de Deus dominava ele por completo. E ele escrevia palavras maravilhosas de conhecimento, exortações, inspiradas pelo Espírito de Deus para as igrejas e seu filho na fé. Ele lembrava de suas lágrimas e ansiava por ver Timóteo. A realidade, a verdade é que Paulo preso era mais livre que a gente. Paulo na prisão, no abandono, era mais livre que a gente. A gente vê no versículo 4 que Paulo fala bem assim para Timóteo: lembrado das suas lágrimas. Mas que lágrimas são essas de Timóteo? Provavelmente eram as lágrimas da última vez que ele viu seu discipulador.
discipulado deles era tão forte, a intimidade e a amizade deles eram tão grande que Timóteo chora ao ver seu pai espiritual ir embora pela última vez. E Paulo desejava ver seu filho na fé mais uma vez. Paulo queria ver seu filho na fé, desejava ardentemente. Ele declara isso nesse versículo 4, declara também no capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa. E no capítulo 4, versículo 21, que ele fala, apressa-te a vir antes do inverno. Portanto, lembremos da dor do outro e alegremos em ver o outro. Na prisão, algemado, Paulo lembra da dor do seu irmão. E nós, em nossas casas, nossos quartos, no conforto, de quem lembramos? Será que lembramos da dor do outro? Será que lembramos da dor do outro? Paulo lembrou, Cristo também. A dor pode ser uma doença do seu irmão, um problema familiar ou financeiro, uma morte de um ente querido, ou até um pecado que seu irmão está passando. Porque não sei se você sabe ou se você lembra, o pecado causador, Cristo no madeiro que diga. Cristo não morreu porque os romanos simplesmente mataram ele, mas sim porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Os nossos pecados estavam sobre ele. A ira santa de Deus estava sobre ele. Quando Deus homem, Cristo, clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não significa que Deus abandonou Jesus porque não queria ver seu filho morrer. Muito ao contrário, agradou a Deus moê-lo. A gente vê isso em Isaías 53. Mas ele clama porque a ira que nós merecemos, que eu e você merecemos, estava em Cristo. Isso que fala Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Porém, não é qualquer morte. O pecado, sem arrependimento, leva à morte espiritual, à morte eterna, à ira santa de Deus. Leva ao inferno. Isso não te assusta? Não te causa um temor e tremor? Irmãos nossos estão em pecados. Precisamos nos preocupar e agir. Ore pela vida do seu irmão. Busque ser ajudado e ajudar o seu irmão que está passando por uma provação, tentação, o irmão que está em pecado, com uma enfermidade, e peça a Deus que transforme a vida dele. Tu, porém, se preocupe com o outro. No verso 5, Paulo fala que a fé de Timóteo era sem fingimento. Paulo percebeu isso desde o primeiro encontro com Timóteo. Encontro esse relatado em Atos 16, onde os irmãos de Listra, cidade que ele nasceu, davam bom testemunho dele. O homem e uma mulher de Deus devem dar bom testemunho. Um jovem que se diz cristão deve dar bom testemunho. Ser luz nas trevas, ser luz no trabalho, na faculdade, na escola, na universidade. Deve ser diferenciado, divergente. Porém, não é essa realidade que encontramos atualmente na igreja. Muito pelo contrário. Encontramos cristãos, jovens, adolescentes, fingindo ter fé na igreja. Imagina no mundo. São encontrados apenas cristãos nominais. E sendo cristãos nominais, são filhos do diabo. Pessoas que não têm reverência no momento do culto ao Senhor, que não têm zelo e amor na hora que a palavra de Deus está sendo exposta. Imagina fora da igreja. A verdade, a dura verdade e triste, que é muito fácil ser um jovem, adolescente cristão, acima da média aos olhos humanos. É só você orar antes do almoço, ler a Bíblia, ir na reunião de oração, ir no domingo de manhã e de noite, e pasmem, ele vai nos 2 períodos. É só você postar um versículo no Instagram, só se baseia nisso. Isso é triste. Não que seja errado tudo isso que eu falei, pelo contrário. Mas só se baseia nisso, em frequentar a igreja,
postar versículos nas redes sociais. Não que seja errado postar um versículo no Instagram, pelo contrário, devemos fazer isso. Mas você vive a palavra que você posta? Você vive a música cristã que você posta? Ou melhor, que tipo de música que você escuta? No Instagram é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade é o dinheiro é meu pastor e nada me faltará. Tal ídolo é meu pastor e nada me faltará. A fé de Hebreus 11 fica só no celular ou vai para o cotidiano? A fé de Hebreus 11 fica só no papel de parede ou vai para o cotidiano? Nas faculdades, escolas, universidades, trabalho? Aliás, fé em quê? Uma fé que realize seus sonhos e desejos? Desculpa, dura realidade. Essa não é fé bíblica. Hebreus 11, versículo 2, fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Fé que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Promessas essas não mundanas, como carro, casa, boa nota, dinheiro, sucesso, namorada, namorado, mas sim a grande promessa, que o Filho de Deus, Jesus, viria ao mundo para salvar desgraçados, como eu e você. É necessário que as nossas obras, nossas atitudes, mostrem a nossa fé. Nosso testemunho seja um testemunho de uma pessoa que tem uma fé não fingida. Seja uma fé viva. E uma fé viva anda ao lado de obras vivas. Tiago, em sua epístola, deixa esse tema entre obras e fé e obras muito esclarecido. Ele fala que até os demônios creem em Deus e, diferente de nós, tremem de medo. Em Tiago 2, versículo 17, ele declara que a fé sem obras, por si só, está morta. A fé deve operar juntamente com as obras. A nossa fé deve ser viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não morreu, ele ressuscitou e vivo está. Assim como Paulo, Timóteo, também era um homem espiritual. Isso porque tinha fé e demonstrava ela através de suas obras. E somente pessoas espirituais demonstram a sua fé através das obras. Somente pessoas espirituais, como Paulo, Timóteo, demonstram a sua fé através das obras. E fora da fé, as obras boas são somente a graça comum de Cristo. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. É o próprio Paulo que está falando na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 23. Tudo que não provém de fé é pecado. Essa fé que Timóteo tinha, primeiramente habitou na sua avó e na sua mãe, Lloyd e Eunice. Mulheres essas que, em meio ao contexto pagão e mundano de Listra, conduziram seu filho na fé, no Deus da verdade e vida. Mulheres essas que, com certeza, ensinaram Timóteo a palavra de Deus, oraram, intercederam pela vida dele. E esse é o papel dos pais, ensinar a palavra de Deus e orar pela vida de seus filhos e com seus filhos, para que a sua fé passe de geração em geração. Ensinar a palavra de Deus e orar pela vida de seus filhos e com seus filhos, para que a sua fé passe de geração em geração. E de geração em geração, a palavra de Deus é pregada. De geração em geração, a palavra de Deus é aceita ou rejeitada por homens miseráveis. Da geração de Abraão até Davi, Deus se revelou. Da geração de Davi até o exílio da Babilônia, Deus se revelou. Da geração do exílio da Babilônia até Jesus Cristo, Deus se revelou, mas agora de uma forma diferente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como unigênito do Pai.
não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e abriu seus braços na cruz para receber supostos heróis, mas que na verdade eram vilões, que precisavam e precisam desesperadamente de um Salvador. Essa é a nossa história. Precisamos entender que antes do chamado de Cristo nos encontrar, porque não é a gente que encontra Cristo, é Ele que encontra. A gente estava morto, Efésios 2 vai falar isso, a gente estava morto. Morto não fala, morto não anda, morto não pode fazer nada, além de ficar parado. Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. A gente era inimigo de Deus. A gente era inimigo do nosso maior amor. Éramos vilões. E graças a Deus, o maior herói da história, o único que é singular, nos encontrou. Vilões que precisam do Salvador. Somos vilões que foram alcançados pelo único herói. Porque, como diz Emílio Garófalo, todos nós, meros humanos, somos meio obscuros. Mas Cristo, com todo o seu esplendor, toda a sua glória, toda a sua luz, nos tira da escuridão. Nos tirou da escuridão. E agora a gente pode orar uns pelos outros, se preocupar uns pelos outros, e ser fiel ao Senhor. Porque Cristo nos encontrou. É somente por Ele e para Ele. Ele deu vida para a gente. Isso que a gente deve entender na nossa adolescência, na nossa fase adulta, na nossa fase idosa. É somente Cristo, e Cristo somente. Se não for 99,99% de Cristo, como Paul Washer vai bem falar, nem adianta. Temos que ser discípulos radicais. Jovens, adolescentes, radicais. Mas não é isso que a gente vê na igreja, como eu falei. A gente vê apenas jovens, adolescentes fingindo ter fé na igreja. Isso é muito triste. Gente que não tem reverência na palavra do Senhor, na hora do culto ao Senhor, no louvor. Precisamos entender que é somente por Cristo e somente por Ele que a gente tem a vida. Somente por Ele. A gente estava morto. E tem alguns aqui que estão mortos ainda. E essa é a dura realidade. E Ele nos chama para a vida. Vida com Cristo. Sabe por que eu termino falando de Cristo? E não de Paulo e de Timóteo? Porque Paulo e Timóteo eram pecadores miseráveis, como eu e você. O próprio Paulo chega nessa conclusão, nossa carta aos Romanos, no capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, que para mim é um desabafo espiritual de Paulo. Ele vai destrinchar que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer, esse sim ele faz. No capítulo 7, ele vai falar disso várias e várias vezes. Ele chega na conclusão, no versículo 24. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? O próprio Paulo, aquele que foi preso por pregar o Evangelho, que foi apedrejado, que foi morto por pregar o Evangelho, por falar de uma pessoa. Nessa carta aos Romanos ele fala, como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Interessante que ele mesmo responde, no versículo 25, graças a Deus. A resposta não está em nós. A resposta não está nessa vida. Não está em nossos sonhos. Não está em nossos trabalhos. Em nossos amores aqui na terra. Mas sim, a resposta está em Cristo Jesus. Ele, o Verbo, o Cordeiro, o menino de Belém, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que salva pecadores indignos, aquele que liberta. Cristo, somente Ele é a resposta. Devemos viver por Cristo e Cristo somente. Porém, essa não é a realidade.
trabalhamos, estudamos, fazemos nossos afazeres diários, sem estar em mente quem deveria estar. Cristo. Estamos de pé, mas caímos. Como diz 1 Coríntios 13, se eu não me engano. Somos inconstantes. Somos servos, mas agimos como reis de nossa própria vida. Quando a gente olha à luz das Escrituras, a gente percebe que o Criador, que o Rei do Universo, se fez servo. Passou pelo mesmo processo de nascimento nosso. O Rei, aquele que criou as coisas, com o poder da sua palavra. Ele se faz servo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Devemos ter em mente que é tudo por Ele. Se temos comida na mesa, trabalho, se respiramos, é por causa dEle. Possamos estar vivendo para Ele, e somente para Ele. E pior que a gente ouve isso todo domingo. Todo domingo de manhã, todo domingo de noite, nas reuniões de quarta-feira, e a gente não muda. Como assim? A gente ouve todo dia a palavra de Deus, no domingo, de manhã e de noite. Aqui a gente abre os braços para adorar, mas chega no cotidiano, no ordinário, a gente tem atitudes de inimigos de Deus. Somos inconstantes, precisamos mudar. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais que seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Mas vocês são padrão nem... Eu e você, às vezes, são nem padrão aqui na igreja, imagina fora da igreja. Possamos estar diariamente voltando para Cristo, nos arrependendo e correndo diariamente para Ele. O autor, o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Para terminar, mais uma frase de Emílio Garófalo. Todos nós que cremos no nome de Jesus, todo dia é dia de enterro, e todo dia é dia de triunfo sobre a morte. Tu, porém, lembre de Cristo. Nós, porém, lembremos de Cristo.